Agora que já sabemos o que é o feedback, para que ele serve e onde ele surgiu, vamos entender um pouco mais por que o feedback é tão ameaçador. Uma pesquisa feita com mais de 600 gerentes indicou que eles se sentem como se fosse num momento de tortura ao tomarem contato com o feedback. E isso tem uma grande explicação através da neurociência. Vamos entender um pouco mais como é que o nosso cérebro funciona no momento em que nós tomamos contato ao receber ou ao ter que dar um feedback. O que acontece na nossa mente e por que a gente fica do jeito que fica. Existe um estudo, né, da neurociência que indica 5 necessidades humanas relacionadas ao estímulo, relacionadas a um instinto de sobrevivência. A primeira necessidade humana, olha que interessante, ela tem uma relação com a previsibilidade, ou seja, nós temos uma grande necessidade de saber o que vai acontecer com a gente. Nós temos que, o nosso cérebro funciona de forma previsível. Ao saber que você vai entrar num contexto de feedback, o que passa pelo teu cérebro? Ele não sabe o que vai acontecer. Você não tem a menor ideia do que vai ser falado. Será que o que vai ser dito vai ser bom? Será que o que vai ser dito vai ser ruim? Vai te ajudar ou vai te atrapalhar no desenvolvimento da tua liderança, no desenvolvimento das tuas tarefas, no dia a dia? A previsibilidade mostra que, ao entrar em contato com uma informação e não saber o que acontece, o nosso cérebro encontra 2 caminhos para operar. Esses 2 caminhos em que o nosso cérebro opera estão relacionados ao estímulo, né, ao instinto de sobrevivência, que é luta ou fuga. Ou nós lutamos frente a uma situação, ou nós fugimos frente a um desafio. Imagine você, um passeio na maravilhosa savana africana. Você em cima do jipe, como um bom turista, você está com o seu chapéu, com o seu colete e a sua máquina fotográfica no pescoço. Os guias turísticos estão te levando pelas melhores paisagens que existe na savana africana. Lá, mais ou menos por volta de meio-dia, aquele sol bem gostoso, bem quente, você avista uma grande árvore bonita, bem recheada e coberta de flores e folhas. Logo, ela está gerando uma grande sombra ali naquela paisagem. Só que olha que interessante, embaixo dessa árvore, na sombra, tem um leão, aqueles bem grandes, bem alimentados da savana africana. Ele está deitado naquela sombra maravilhosa ao sol do meio-dia, só esperando a hora da sua refeição. Você, como um bom turista, desce do jipe, equipado com seu chapéu, seu colete, a sua máquina fotográfica e começa a caminhar em direção à melhor foto, à melhor cena para fazer o registro da sua viagem. Quando você menos se depara, ao dar um passo a mais, você pisa em um galho seco. Esse galho seco faz um grande barulho, crack! E ao fazer esse barulho, o leão nota a sua presença. Ele imediatamente olha para você, vira aquela juba maravilhosa, aquele pelo escovado do leão bonito da savana africana e abre aquela boca enorme, cheia de dentes e começa a olhar para você, dá aquela levantada no pescoço. Neste exato momento, apenas 2 coisas o teu cérebro pensa em agir, em fazer. 2 coisas. Primeiro, luta. Consigo lutar com esse leão? Eu sou mais forte do que ele? Tenho condições de vencê-lo? Imediatamente ao tomar resposta que não, você não tem chance alguma de sobreviver com esse leão, o que o teu cérebro indica que você faça então? Sobrevivência. Foge, corre, procura a árvore mais alta, procura a pedra mais alta, volta para cima do jipe e corre. Corre porque você precisa sobreviver. Você está frente a uma situação altamente ameaçadora e o teu cérebro não compreende nenhum outro caminho para sair daquele cenário. Vamos transportar essa história da savana africana e do leão para o mundo corporativo. Imagine que você está na sua mesa, fazendo o seu trabalho, seguindo com a sua rotina e com as suas atividades. De repente, o teu gestor, o teu líder vira para você e fala assim: olha, nós precisamos conversar. Você pode me acompanhar, por favor?
automaticamente o teu cérebro reptiliano, responsável pelo teu instinto de sobrevivência, que age de duas formas, como luta ou fuga, buscando previsibilidade, ele vai fazer o quê? O que será que vai acontecer nessa conversa? Você não sabe o que vai acontecer, não há previsibilidade. Logo, você pensa duas hipóteses, luta ou fuga. Posso lutar com o meu gestor? Tenho chances de vencê-lo? Vou sair campeão desta situação? Não. Logo, se você não consegue lutar, você tende a fugir. Só que fisicamente falando, dentro do ambiente corporativo, você não tem para onde fugir. Porque se você não for para aquela reunião, se você não for para aquela conversa, muito provavelmente você vai se prejudicado na sua carreira e na sua atuação profissional ali dentro. Então, o teu cérebro, sabendo que se lutar não pode com o teu gestor e fugir também não pode, ele leva você para essa conversa. Só que você não vai inteiro, você não vai completo para essa conversa. Você vai, muitas vezes, cometendo inúmeros erros, inúmeras falhas nesse processo que vão prejudicar essa conversa e essa reunião. Muitas vezes você deixa de ouvir, você vai ansioso, nervoso, a boca fica seca, a mão começa a suar, dá aquele frio na barriga, um nó na garganta, um pouco de tremedeira. Eu já vi várias reações em várias pessoas, em contextos diferentes, em cenários diferentes. O que importa é pensar o seguinte: existe sim uma reação instintiva do cérebro, porque nós estamos tentando suprir as nossas necessidades humanas mais básicas. Logo, a primeira necessidade, a previsibilidade, está relacionada a isso, o instinto de sobrevivência, luta ou fuga. Mas não são essas apenas os desafios do momento, do ato de receber feedback. Existem inúmeros outros desafios que estão relacionados às necessidades básicas humanas. A necessidade básica humana número 2 é a necessidade de independência. Será que eu tenho condições de fazer sozinho a minha atividade? Eu tenho poder, eu tenho autonomia, eu tenho preparo e desenvolvimento suficiente para dar conta das minhas entregas e dos meus resultados? A necessidade básica humana número 3 é a necessidade do significado, sentido e propósito. Será que o que eu faço aqui contribui significativamente com algo maior? Contribui significativamente, verdadeiramente, com um propósito, com um valor para a comunidade, para a sociedade, para as pessoas que estão ao meu redor? Eu percebo o sentido e o significado de cada atividade que eu faço no meu dia a dia? Nosso cérebro e nossa mente têm essa necessidade muito latente de encontrar sentido e significado naquilo que executamos no dia a dia. Necessidade básica humana número 4, a necessidade de inclusão. Eu me sinto parte do todo, eu me sinto parte do meio. Eu percebo que as pessoas à minha volta me valorizam, as pessoas à minha volta reconhecem a minha contribuição, a minha participação. Será que neste contexto todo eu consigo me incluir? E a necessidade básica humana número 5 é o status e o reconhecimento. Será que eu tenho no meu dia a dia a validação, a certificação de que o que eu estou fazendo está no caminho certo e está levando não só a minha carreira, como a minha área de negócios, como a minha equipe para um outro patamar, para um lugar diferenciado, para as entregas de resultados que tanto devemos corresponder no dia a dia? Verdadeiramente, você se vê nessas 5 necessidades humanas? Você já sentiu alguma vez, em algum contexto, em alguma situação, alguma dessas 5 necessidades mais latente, mais forte? Eu confesso para você que eu já senti todas elas, mas uma das que eu mais sentia e muito desse sentimento vinha pela ausência de feedback que eu não tinha das minhas lideranças, era a necessidade de inclusão. Levando em consideração, inclusive, o meu perfil comportamental, em aulas futuras nós vamos falar dos perfis comportamentais, eu tinha necessidade de saber, eu me sinto incluído neste processo? Eu me sinto fazendo parte do todo e o meu time, a minha equipe, a minha área de negócios consegue no dia a dia me incluir neste cenário, me incluir nos projetos, me incluir nas entregas, me incluir no processo de reconhecimento e validação que estamos no caminho certo?
conhecer as 5 necessidades humanas é essencial para que antes de qualquer estrutura, de qualquer ferramenta ou de técnica para dar e receber feedbacks, você possa aprimorar o seu autoconhecimento, levando assim a sua produtividade e performance para um outro nível, levando com certeza as suas habilidades e as suas técnicas e estratégias para um outro patamar. Só que além das 5 necessidades básicas humanas do ser humano, nós temos diversos contextos e diversos cenários que impactam significativamente o bom resultado, a boa aplicabilidade de um feedback. O que nós vamos ver agora é tão importante quanto as 5 necessidades básicas humanas, que está relacionada à neurociência. A neurociência vem e explica um pouco mais, com certa profundidade em alguns estudos, por que nós nos sentimos tão ameaçados ao momento onde entramos em contato com o feedback. Seja esse momento informal, quando você recebe um feedback num café, no corredor, no estacionamento, ou quando você tem um feedback formal, mais processual, que você sabe que tem uma hora e uma data marcada para acontecer, ou que você tem um invite, um bloqueio da tua agenda e você vai para uma conversa, você vai para uma reunião prestar conta de um relatório, prestar conta de uma atividade, de um projeto, de uma inovação, de uma criação, de um entregável da sua área e você sabe que o feedback vai acontecer. Necessidade básica humana da previsibilidade, lembra? Nós temos que considerar isso quando entendemos, junto com a neurociência, por que nos sentimos tão ameaçados no momento de feedback. Eu falei no início desta aula que muitos profissionais entendem o feedback como um ato, um momento de tortura. E nós nos sentimos tão ameaçados nesse contexto, por quê? Existem partes do nosso cérebro que foram mapeadas, foram estudadas junto com estímulos à dor. Um grande pesquisador, ele fez um estudo levando em consideração um momento de dor que uma pessoa sentia, estava passando ali por uma situação de dor e um experimento social para levar em consideração a dor social. Que estudo que foi feito? Então, esses pesquisadores criaram um estudo chamado Cyberball, que é um jogo basicamente como se fosse um fliperama. Para quem é da época mais antiga sabe bem do que eu estou falando. O jogo de fliperama com apenas um comando. 2 jogadores, um dos jogadores sendo mapeados, estudados, cheios de conexão, de conectores no cérebro, entendendo como as suas emoções estavam funcionando durante o jogo e o outro sabendo o que ia acontecer. O jogo era basicamente um único botão. Ao ser apertado este botão, o meu jogador passava a bola para o jogador que estava diretamente à minha direita. O outro jogador executava o mesmo comando. Apertava o botão, a bola voltava para mim. Nós ficávamos nesse contexto, nesse jogo, em média mais ou menos uns 5 minutos. E o jogo acontecendo. Eu aperto o botão, a bola vai para lá. Ele aperta o botão, a bola volta para mim. Nesse vai e vem dessa bola, eu tenho uma aceitação social. Eu me sinto fazendo parte daquele contexto e daquele cenário. Logo, ao fazer esta atividade, me sentindo socialmente incluso, eu me sinto bem, eu me sinto confortavelmente fazendo parte. Passados os 5 minutos do jogo, entra então um terceiro elemento nesse jogo e ele passa agora a receber a bola, Então ele faz parte agora desse cenário, eu aperto o meu botão, a minha bola não vai mais para o jogador que está à minha direita. A minha bola vai para este novo jogador que entrou no meio da partida e ele passa a bola para o jogador fim. Quando o outro jogador aperta o botão, essa bola vai para este novo elemento e volta para mim. Neste momento, algumas partes do meu cérebro acendem, onde eu levo em consideração o questionamento. O que será que vai acontecer agora? Lembra da previsibilidade, que é um dos fatores principais ali das necessidades humanas. Nesse momento, uma parte do meu cérebro se acende. E os cientistas estão mapeando quais são essas partes do cérebro que estão acendendo neste contexto. Levando em consideração que surgiu então um elemento surpresa, um terceiro jogador neste jogo, e eu não sei o que vai acontecer, o jogo segue a sua sequência natural. Porém,
uma área do meu cérebro já está acesa, está sendo mapeada neste momento do porquê que ela acendeu. Logo, passado mais 5 minutos de jogo, o meu comando, eu, figura, pessoa do estudo que estou sendo mapeada, o meu comando perde a sua função. Ou seja, eu não jogo mais. Ao não jogar mais, este novo elemento que entrou no jogo fica trocando a bola apenas com o outro jogador já existente. Neste exato momento, onde eu tomo consciência que o meu botão não funciona mais e eu não interajo mais naquele jogo, eu tenho uma grande área do meu cérebro acesa. Que área é essa? A área que os neurocientistas mapearam, que dói quando eu sinto uma dor física. Estas áreas acendendo similarmente em situações diferentes, comprova que a dor física dói tanto quanto a dor social, a dor da exclusão, que vem então relacionada das 5 necessidades humanas com a necessidade de inclusão. Você já passou por alguma situação como essa? Doer tanto um senso, uma necessidade, um evento, uma situação onde você se sentiu excluído por algum motivo, afastado, deixado de lado, fosse para algum evento, fosse para receber algum comunicado, para fazer parte de alguma reunião, onde você não foi colocado como necessário naquele evento, isso pode ter uma relação forte com a sua necessidade de inclusão. E essa dor social dói tanto quanto uma dor física. E o nosso cérebro sente isso. Está aí a neurociência nos ajudando a compreender cada vez mais como podemos aprimorar o nosso autoconhecimento, o nosso autodesenvolvimento e melhorar as nossas relações sociais. Vamos seguindo aqui, porque com base nisso tudo, com base em todos esses desafios que nós enfrentamos no dia a dia e as necessidades básicas humanas, nós temos algumas técnicas avançadas que eu costumo chamar de técnicas ninjas. Aquelas técnicas que vão garantir que você nunca mais na sua vida vai receber um feedback de alguém. E você pode dizer que você aprendeu essa técnica ninja no curso Feedback Ferramentas Práticas com o Thiago Cury do Instituto CGL. Você pode garantir isso, porque eu garanto para você que se você aplicar qualquer uma dessas técnicas ninjas no seu dia a dia, você nunca mais vai receber um feedback na sua vida. Elas são altamente eficazes. Então, se você ainda não tem papel e caneta aí, anote agora essas técnicas que elas vão funcionar para você. Mas lembre bem, só anote se você nunca mais quiser receber um feedback na sua vida, tá? Técnica ninja número 1 é a técnica do parar de ouvir. Se você não quer mais receber nenhum feedback na sua vida, é simples. Tampa os seus ouvidos, fecha os seus olhos e não escuta o que as pessoas estão te dizendo. Parar de ouvir funciona muito bem, mas não é a minha técnica ninja favorita. Técnica ninja número 2, negar a validade do feedback. Quando alguém estiver dando um feedback para você, negue a validade. Diga para essa pessoa que o que ela está falando é uma grande mentira, é uma inverdade e que ela não te conhece profundamente a ponto de falar aquilo sobre você. Funciona muito bem, mas não é a minha técnica ninja favorita. Técnica ninja número 3 é agredir o comunicador apontando os erros dele. Quando você estiver recebendo um feedback, alguém estiver falando alguma coisa para você, você vira para o outro e fala assim: eu faço isso? Mas e você? Você faz muito pior do que eu. Quem é você para falar sobre mim? E começa a falar dos erros da outra pessoa e não dos seus. Assim, você tira o foco das suas necessidades, joga o foco para o outro e, com certeza, essa pessoa nunca mais vai dar um feedback para você. Em hipótese alguma. Eu, pelo menos, não daria mais feedback para você se você fizesse isso comigo. Mas ainda não é a minha técnica ninja predileta. Técnica ninja número 4. Vestir-se de professor de feedback. Essa é a minha técnica ninja predileta. Você se veste de professor de feedback e quando uma pessoa tiver uma comunicação, tiver uma mensagem ou algo para dizer para você, você diz assim para ela: veja bem, não é assim que se aplica feedback. Preste atenção que eu vou te ensinar como é que se faz um verdadeiro feedback.
Olha, essa técnica é muito eficaz. Ela realmente vai garantir que você nunca mais receba nenhum feedback na vida. Técnica ninja número 5, fracasso exagerado. Ao receber um feedback, uma informação e uma mensagem que você não concorda, comece a agir, comece a se sentir um fracassado. Eu não tenho jeito, eu realmente não aprendo, eu realmente não me desenvolvo. Fracasse mesmo, emocionalmente. Isso afasta as pessoas e com certeza elas não vão te dizer mais nada. E a última técnica ninja, muito eficaz, que você realmente não vai mais receber nenhum feedback na sua vida, é a técnica das justificativas. As justificativas garantem que as pessoas não falem mais para você aquilo que precisa ser falado. E olha só que interessante, toda justificativa normalmente começa a sua frase, a sua resposta com a seguinte ação. Sabe o que é? Veja bem, na verdade não foi bem assim, deixa eu explicar. Quando alguém justifica algo, a sua frase vem recheada dessas aberturas, dessas frases de justificativa. Me diga, por que você chegou atrasado hoje? Alguém pergunta para você. Você, se trabalha na justificativa, certamente vai dizer, na verdade, veja bem, não foi bem assim, deixa eu explicar. E quando você usa das justificativas, você afasta as outras pessoas para que elas verdadeiramente te digam algo que precisa ser dito. Vamos conhecer também quais são os erros mais comuns ao dar feedback. Sem sombra de dúvidas, se você já deu feedback alguma vez na sua carreira, na sua vida, na sua história, você cometeu alguns desses erros. E ao cometer estes erros, você está abrindo margem para grandes impactos no trabalho, no desenvolvimento, na aplicação do feedback. O erro número 1 e mais comum é aquele feedback que julga as pessoas. O feedback que fala pela pessoa com a viés, com a ótica, com o peso do julgamento. Ele não trata do comportamento, da competência ou da habilidade daquela pessoa. Ele está julgando o outro. Você, por exemplo, você recebe um feedback dizendo assim, você nunca chega no horário. Nunca chega no horário é um julgamento. Ao dar feedback assertivo, evitando este erro, eu deveria dizer que nos últimos meses, nos últimos períodos, nas últimas reuniões, na última semana, dando mais detalhes, você chegou atrasado 20 minutos, 15 minutos. Porque você não chega atrasado em todos os eventos, em todas as ocasiões, em qualquer cenário ou contexto. Nós estamos tratando de algo pontual que tem acontecido num último período da minha análise, da minha percepção, onde eu vejo que o seu comportamento está sendo chegar atrasado. Mas sempre chega atrasado é uma generalização. Logo, eu estou julgando você e não tratando do seu comportamento ou da sua competência e habilidade. O erro mais comum, número 2, é o erro do feedback vago e superficial. É aquele feedback que você ouve e não sabe bem ao certo o que aquilo quer dizer. Não sabe nem se é bom ou se é ruim muitas vezes. É um feedback generalista, é um feedback muito amplo, que não deixa claro o que eu quero dizer, afastando assim, inclusive, a nossa relação, a nossa proximidade e a nossa confiança. O feedback vago e superficial, muitas vezes você termina de ouvir o que foi dito e sai com dúvidas. Isso foi bom ou foi ruim? Um exemplo disso é mais ou menos o que eu escuto muito quando estou em treinamento e consultoria junto com a área comercial. Você foi uma pessoa decisiva no resultado desse mês. Ao ouvir esta frase, eu me questiono, isso foi bom ou foi ruim? Decisivo em que aspecto? Foi decisivo para subir e elevar os resultados ou foi decisivo para não entregar os resultados, para não bater a meta? Isso é um feedback muito vago, não deixa claro para a pessoa onde ela deve agir e melhorar. Erro comum número 3 é o feedback em nome dos outros. Olha, eu não sei bem se isso já aconteceu com você, mas fica de olho, se prepara, porque eu ouvi dizer alguma coisa em seu nome no corredor e eu sei que algo está virando contra você. Dar feedback em nome dos outros é um dos piores erros que você pode cometer. Se você não sabe, não está envolvido no contexto ou no cenário, não fale nada, fique quieto, porque falar em nome dos outros pode te colocar numa situação bem complicada dentro da empresa, gerando confronto e gerando desentendimento e gerando afastamento das relações. Erro comum número 4,
é o flashback. E isso é muito mais comum do que o que deveria ser. A maioria das pessoas deixam para falar as coisas que precisam ser ditas muito tempo depois que elas já aconteceram. Fazendo assim, então, um flashback e não um feedback. Imagine você, vamos imaginar que nós estamos numa situação no mês de setembro e eu viro para você e vou dar um feedback sobre algum comportamento, alguma atitude que você teve em relação a um projeto, em relação a um desafio, a uma meta, por exemplo, e eu vou falar com você sobre isso em janeiro do ano seguinte. A situação aconteceu em setembro, nós já estamos em janeiro, muito provavelmente você nem vai lembrar do que aconteceu. A nossa mente funciona muito rápido, com acúmulo de informações disponíveis o tempo todo por diversos canais. Isso nos leva a trabalhar com filtros, excluindo aquilo que é menos relevante. Se eu não trabalhar com feedback de forma constante, de forma periódica, muito provavelmente eu vou deixar passar situações importantíssimas para o desenvolvimento da minha equipe, para o desenvolvimento das habilidades do meu time, para novas competências, para o meu crescimento. Então, trabalhar com feedbacks pontuais e assertivos vale muito mais do que macros feedbacks feitos em períodos muito distantes, evitando assim o erro do flashback. E a técnica ninja número 5 aqui, o erro número 5 é o momento inoportuno. Quando eu preciso falar alguma coisa para alguém, mas eu não entendo o momento que aquela outra pessoa está passando. Eu vou até a tua sala e digo que eu preciso conversar com você e não pergunto se você pode parar para falar naquele momento. Provavelmente eu estou interrompendo uma atividade que você estava executando, que provavelmente também pode ser importante. E se saio falando sem questionar se é um bom momento para conversarmos, eu provavelmente estou impactando a sua atividade. E você, do outro lado, não vai ouvir na essência o que eu tenho para te dizer. Você vai ignorar, porque você estava focado fazendo uma outra atividade. Ou ainda, quando você acabou de sair de uma reunião, tem uma série de documentos, relatórios e informações para compilar, para passar adiante para as pessoas que participaram daquela reunião, e eu pego você no corredor, passando pela minha mesa, chamo você para conversar e naquele momento eu não questionei se você podia falar comigo sobre aquele assunto que eu tinha que tratar com você. É um momento inoportuno para dar um feedback ou muitas vezes até para receber um feedback. E se eu não coloco atenção neste momento, eu provavelmente estou descartando, estou dispensando uma grande oportunidade de desenvolvimento e de crescimento. Um feedback que poderia ser bem melhor aproveitado se eu soubesse mapear o momento certo. Isso, para concluirmos, gera muitos impactos, pela falta do feedback. O que a falta do feedback causa? Vamos lá. Baixa performance, baixa produtividade, manutenção e permanência de comportamentos indesejados que não geram os resultados desejados, problema no clima, problema de relacionamento, impactos na cultura, na lucratividade, na expansão e no crescimento dos negócios, gera também problemas de conflito, problemas de relacionamento, problemas de ausência de norte e direcionamento da carreira, do crescimento. Qual que é o timing? Quanto tempo eu vou levar para galgar novas posições e novos desafios aqui na organização? Qual é a posição que eu posso ocupar? Como eu devo crescer? Como eu devo priorizar o meu desenvolvimento aqui na empresa? Estes são os piores erros, as piores consequências que podem acontecer pela ausência, pela falta de feedback. Sem contar a parte prejudicial dos indicadores, que são indicadores de área, indicadores de entrega, indicadores de comportamento, os indicadores pessoais. Muitas pessoas não sabem o que precisa fazer, onde devem agir, onde devem colocar foco na essência para crescer dentro da empresa, dentro da área de negócios. Isso gera uma falsa sensação de pertencimento, consequentemente impactando produtividade e performance. Para evitar todos os erros que nós já falamos e também para prever a falta e a ausência de feedback, gerando prejuízos e gerando impactos negativos para a sua área de negócios, trabalhe constantemente com a aplicação de feedbacks assertivos, eficazes e humanizados. Essa foi a aula sobre as necessidades básicas humanas, sobre as relações da neurociência com o nosso cérebro, com momentos de ameaça, com instinto de sobrevivência, de luta ou fuga e os principais erros que cometemos ao dar e ao receber feedbacks.